esse Deus, aplauda esse Deus. Como Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Oh, aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor e majestade. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Pode sentar, fique à vontade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, o versículo 6 e 7. 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Enquanto você abre, eu vou dizer para você o contexto dessa história. Existe uma viúva naquela terra onde ela devia ali aos seus credores, e ela então fala com o profeta e fala: olha, profeta, você sabe que o teu servo, o meu marido, morreu e nos deixou 2 filhos para criar, e nós estamos endividados e nós precisamos pagar essa dívida, nós não temos dinheiro para pagar. E aí então o profeta falou assim: mas o que você tem aí para a mulher? E ela falou: olha, eu tenho aqui uma botija de azeite, é só isso que eu tenho. Então ele falou: então vai na vizinhança, pega algumas vasilhas emprestadas, traga o máximo que você puder, depois você entra na sua casa, tranca a porta com seus filhos e começa então a encher essas botijas de azeite. Amém? Aqui é o contexto. Agora vamos ler aqui então 2 Reis 4, os 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu acho linda essa história porque, primeiro, que algo que eu aprendo é que Deus, Ele não multiplica através do nada. Tem que ter alguma coisa. Ele falou: o que você tem aí? Tem uma botija e tem um pouco de azeite. É uma matemática muito simples, né? Porque 1 milhão vezes 0 é 0. 10 milhões vezes 0 é 0. Então Deus vai multiplicar a partir de alguma coisa. Então o profeta falou: o que você tem para que Deus multiplique? Ela falou: eu tenho aqui uma botija e eu tenho um pouco de azeite. Então ela pegou muitas vasilhas e começou a encher, e o azeite não acabava, e enchia, e o milagre acontecendo e não acabava. De repente, quando chegou a última vasilha e encheu aquela vasilha, então a Bíblia diz que o azeite ele parou. Deus nunca vai nos dar apenas aquilo que nós pedimos, mas sempre Ele vai fazer sobrar, porque a Bíblia diz que aquele azeite, ela pôde pagar as suas dívidas e ainda sobrou para ela sustentar ela e os seus filhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que em nome de Jesus, tudo aquilo que você apresenta nas mãos do Senhor, Ele fará multiplicar, não somente para você ter o bastante para sustentar a sua família, mas irá sobrar, irá sobrar, irá sobrar, irá sobrar em nome de Jesus. Eu creio, meu querido Deus, em meio às dificuldades, com um pouco que nós temos, nas mãos do Senhor, Ele transforma em muito. Essa semana foi uma notícia um pouco triste para a empresa da qual eu trabalho. Eu tenho uma empresa e no primeiro dia eu me desesperei, confesso para vocês, fiquei desesperado. No segundo dia eu pensei assim: se Deus nos colocou nessa terra, aquele Deus, mesmo Deus que aponta, é Ele que paga a conta. Então eu sei que Deus irá fazer o sobrenatural em meio à escassez. Exatamente no momento de dificuldade como aquela viúva estava passando, foi exatamente o momento propício para Deus fazer o milagre. Se você hoje está vivendo algo talvez na sua vida desafiador, creia que esse é o melhor ambiente que Deus tem para fazer o milagre, e não fazer apenas você ter o bastante, mas vai fazer sobrar na sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero convidar você que vai dizimar e ofertar essa noite. Tem um envelope aí na cadeira. No envelope também tem um QR Code para você usar se quiser fazer o Pix, ou então também na máquina de cartão. Depois que você colocar no envelope, quero que você feche seus olhos. Eu quero estar orando por você. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Pai amado, porque hoje nós temos a oportunidade de entregar o pouco que nós temos e podemos experimentar, ó Pai amado, o milagre da multiplicação. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, ó Pai amado, essa fé que essa viúva teve também na palavra do profeta, e que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam experimentar o milagre da parte do Senhor, o milagre da multiplicação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por aquele que vai dizimar e ofertar. Toda semente plantada em terra boa, ela venha crescer e dar muitos frutos, e até 100 vezes mais de tudo aquilo que eles têm plantado no teu reino, Pai amado. Por isso eu abençoo
as mãos e declare mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Toda honra e toda glória só pertencem a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Você pode sentar, por favor. Quem está feliz? Amém. Nós estamos muito felizes. Hoje, na verdade, o mês de março é muito especial na história da igreja. O César e a Michelle, evangelistas, já fizeram uma abertura aqui, falando um pouco. E para nós, sem dúvida nenhuma, todo mês de março é uma alegria saber que nós, até aqui nos ajudou o Senhor, e que o Senhor não parou a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37. Quando você encontrar, diga glória a Deus. 3 pessoas, amém. Vamos esperar um pouquinho. Ezequiel 37. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aqui no telão. Obrigado. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Quem está falando aqui é o próprio profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Preste atenção a essa palavra, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Essa é uma passagem muito conhecida, muito conhecida. Ezequiel, na verdade, aqui ele está liberando uma das suas visões proféticas. Diga comigo, visões proféticas. O que Ezequiel está tendo aqui, igreja? Uma visão profética. E há muitas coisas que chamam a nossa atenção nesse texto. A verdade, todo o capítulo
todo o livro do profeta Ezequiel, ele é rico em questão profética, até porque ele é um grande profeta. A história de Ezequiel começa no capítulo 1 do seu próprio livro, quando ele está com aproximadamente 30 anos de idade. E no capítulo 1, ele vai ter uma revelação, ele vai ter um encontro com Deus, ele vai ter um chamado de Deus para a tua vida, para a vida dele, que vai mudar completamente a sua história. Ezequiel nunca mais foi o mesmo a partir daquele encontro com Deus. A sua vida ela foi alterada, a sua vida ela foi impactada, porque ele teve um encontro com a glória de Deus. Diga glória de Deus. Porque ninguém que tem um encontro com Deus e com a sua glória permanece da mesma forma. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu já quero profetizar na tua vida que a presença de Deus já está aqui e que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida e vai te impactar pelo poder do nome de Jesus. Só quem crê, só quem está aí dá um glória a Deus. Prega comigo nessa noite, dá um glória a Deus. O Adilson falou algo quando ministrava o louvor, e não é nada combinado. Agora no segundo poderia ser, porque ele já sabe que eu falei no primeiro. A glória, Deus está em todos os lugares. Deus está aqui hoje. Deus está num bailão. Eu sabia, por isso que eu vou. Espera aí, deixa eu terminar meu raciocínio. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Agora, a revelação da glória, a manifestação, melhor dizendo, da glória de Deus, não é em todos os lugares. A manifestação da glória e do poder de Deus é onde Ele é desejado. Quando nós viemos à igreja, nós desejamos o quê? Deus. E por isso Ele se revela neste lugar, diferente do lugar que eu falei há pouco. As pessoas não vão lá para buscar Deus. Deus está ali porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas naqueles lugares Ele não se manifesta, porque Ele não é desejado, Ele não é querido naquele lugar. E nos lugares onde Ele é desejado, onde Ele é querido, você pode ter certeza que Ele se manifesta. E o bom é saber que nós queremos Ele aqui essa noite. Nós não queremos só um encontro com Jesus aqui, nós queremos que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas em nome de Jesus. E no capítulo 1, você pode depois voltar a sua Bíblia e ler Ezequiel capítulo 1. No versículo 1 diz assim: aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estava eu, olha o que Ezequiel está dizendo, estava eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive uma visão de Deus. Uau! Aonde que estava Ezequiel? No cativeiro. O que é cativeiro? Numa prisão. Sai, Daniel. Ezequiel, o profeta, ele estava dizendo que apesar de ele estar em um cativeiro, apesar de ele estar acorrentado, preso junto com os cativos do seu povo, levados por Nabucodonosor, apesar do momento mais difícil da vida dele, apesar do momento mais caótico, o momento de maior ansiedade, de maior depressão, de tristeza profunda, apesar de tudo isso que ele está passando, ele diz: de repente, mesmo nesse cenário, eu vi o céu se abrir e eu vi a glória de Deus. Eu tive uma visão de Deus. E sabe o que é interessante? É que muitos são chamados para o ministério, para servir a Deus, em momentos diferentes de Ezequiel. Por exemplo, quando eu fui alcançado por Jesus, foi um momento da minha vida. Mas quando eu fui chamado e escolhido por Ele para ser um pastor, Ele me chamou no momento melhor da minha vida. Por incrível que pareça, eu vivi o momento mais incrível da minha história, eu e minha esposa. Nós já estávamos casados, nós estávamos muito bem, já tínhamos uma história, tinha uma condição financeira excelente, um bom trabalho. Para que é que eu vou virar pastor para ganhar meio salário mínimo da igreja? Por que é que eu vou ser pastor?
Não, eu estou ganhando dinheiro, eu estou muito bem, eu não preciso ser pastor para pregar, eu já pregava, eu posso continuar pregando, eu já era líder do Ministério de Homens, eu posso continuar sendo líder do Ministério de Homens, e por que é que eu vou querer ser pastor? Para quê? Está tudo tão bom na minha vida, tudo tão bem. Mas no melhor momento da minha vida, Deus diz: eu tenho um chamado para ti. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, porque não foi contigo, irmão. Porque largar o salário que eu tinha para ganhar meio salário na igreja, que só pagava o meu aluguel, e aí eu tive que vender tudo que eu tinha, terreno, tive que comprar um carro mais barato. Para quê? Para eu poder me manter, porque eu tinha um custo de vida. Eu tinha um custo baseado no que eu ganhava, eu estava vivendo bem. De repente eu abandono tudo para vir trabalhar na igreja, para ser um auxiliar de pastor. Não era nem para ser pastor, era para ser auxiliar sem ser consagrado e ungido a nada. Então tem pessoas que são chamadas por Deus no momento top da vida dele. E na Bíblia você vai ver muitas pessoas na mesma condição. Mas há pessoas como o profeta Ezequiel, que foi chamado, a Bíblia diz, no momento em que estava cativo, no momento em que sofreu uma grande opressão, estava num momento difícil, e a Bíblia diz que só porque ele disse sim para o chamado, abriu o céu e ele tem uma visão extraordinária. E aqui eu já aprendo algo poderoso, guarde isso: acima de todo cativeiro, acima de toda dor, acima de todo problema, está Deus. Aleluia. Acima de toda pressão, existe um governo que governa a tua vida. Isso quer dizer que nada pode parar o que Deus tem para a tua vida. Eu estou profetizando que não há nada que pode parar o que Deus começou na tua vida. Deus me trouxe aqui como profeta para declarar sobre a vida de alguém que não é a crise, não são as circunstâncias, não é a opressão, não é a macumbaria que foi feita lá no cemitério, a feitiçaria que foi feita na encruzilhada. Não há homem na terra, não há demônio no inferno, não há anjo no céu que vai impedir o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê dá um glória a Deus. Prepare-se, igreja, porque vai ter céu aberto sobre a tua vida, céus abertos sobre a tua família, sobre o teu ministério. Eu estou profetizando que haverá céus abertos sobre essa cidade, sobre as cidades circunvizinhas. Deus vai te dar visões. Aleluia. Grita alto: os céus estão abertos e ninguém vai me parar. Fala para o irmão do seu lado, grita para jogar ele lá na parede. Diga assim: ó, ninguém vai me parar. Aleluia. Oh, glória. Quantos creem nisso? Então eu declaro que a crise não vai te parar, a oposição não vai te parar, a crítica não vai te parar, o que fizeram contra você não vai te parar. As pessoas que zombaram dos teus sonhos e que continuam zombando não vão te parar. Eu profetizo que está chegando um tempo favorável de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, em todas as áreas da tua vida. Só quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. Ezequiel teve um encontro com Deus de uma forma sobrenatural, e a sua mensagem mudou a partir de então. A mensagem de Ezequiel agora mudou. Por quê? Porque a glória de Deus está sobre ele. O que faz um homem não adulterar, o que faz uma mulher não adulterar? A glória de Deus que está na vida dele. Temor, porque você diz: meu, traiu, era da igreja, só estava na igreja, religioso, tinha encontro com Deus toda semana, mas não tinha a revelação, não tinha a glória de Deus sobre a vida dele. Por que ele continua fofoqueiro? Eu vou falar. Porque não tem a presença de Deus, aliás, não tem a glória de Deus na vida dele. Ai meu Deus, porque quem sente a glória de Deus muda.
O que faz eu mudar de vida, o que faz você mudar de vida não é a igreja Remanescentes. O que faz você mudar de vida não é o pastor Rafael. O que faz você mudar de vida é a glória de Deus na tua vida. É a glória de Deus. A glória de Deus abre o céu, a glória vem e você passa a ter visões. Isso é fantástico. Ezequiel teve essa revelação. E entre tantas visões que Ezequiel teve, nós lemos uma do capítulo 37. Existem outras, por exemplo, vamos avançar Ezequiel, vamos chegar no capítulo 47. Quando Ezequiel tem uma visão que havia o trono de Deus e que águas corriam do trono de Deus. E essas águas corriam, e aonde essa água corria gerava vida. E a Bíblia diz que essa água entrou no grande mar, o mar salgado, onde não havia vida. E aonde essa água que corria do trono de Deus entrou no mar salgado e passou a ter vida naquele mar. Olha só que coisa linda, Ezequiel tem uma visão há 2500 anos. E essa visão era que as águas do Jordão entrariam no mar morto. E não é o mar morto que vai matar o Jordão, é o Jordão que vai fazer vivificar o mar. Só que passaram 2500 anos e nada aconteceu até alguns anos atrás, quando bolainos começaram a surgir na região do Mar Morto. O Mar Morto é sabido por nós, se você não sabe, é o mar que vai sumir a qualquer momento. De 2012 até 2019, minhas últimas 2 viagens para lá. 2012, eu fiquei num resort, na beira do Mar Morto. A caravana nos levou. A praia ficava a 10 metros do resort. Lama negra, aquela coisa toda. Voltei 20 anos mais novo. Lama negra, tá. 2019, não deu jeito. Não deu jeito, pensei. 2019 a gente foi de novo. César estava comigo, Anderson, com os irmãos. Irmãos, o resort que eu fiquei, ele fica a mais de 400 metros da praia. O mar ele está secando, o mar ele está evaporando. E aonde era mar, começou a surgir crateras profundas. E dentro desses buracos tem água potável. Como? Ei, além de água potável, eles encontraram agora peixes. Quem foi que colocou aqueles peixes ali? Deus. E agora tá o lado de Israel. Quando você vai para Massá, daquela região, você vê o lado de Israel na beira do Mar Morto. Do lado de Israel é verde. Do lado da Jordânia é deserto, nada da vida lá, mas do lado de cada vida. Por quê? Porque Deus falou. E quem é que falou? O profeta Ezequiel, há mais de 2500 anos, já profetizou que haverá vida novamente sobre aquele lugar que era de morte. Ou seja, o céu abriu sobre Ezequiel, ele começa a ter visões espirituais, visões para aquele tempo e visões para esse tempo. Agora vamos para o texto que nós lemos inicialmente. Quantos estão aí? Digam glória a Deus. Para, eu continuo. Versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus levanta Ezequiel a uma nova dimensão, e leva ele a ter visões. E nessa visão, Deus o leva a um cemitério. Deus leva Ezequiel aqui a um vale de ossos secos, aonde não há vida, aonde não há esperança, aonde não há nada. E quando Ezequiel vê aqueles ossos sequíssimos, significa que já estavam se esfarelando, porque cada batalha que eles venciam, soldados vencidos eram jogados ali, e todo dia, toda hora, todo momento que tinha batalha, os restos mortais eram atirados naquele lugar. E com isso os ossos começaram a fragmentar-se e se espalharem naquele vale. Imagina a cena. Ezequiel vê essa cena e Deus diz a ele: você crê que daqui pode sair um exército? Ele olhou para Deus e fez como a gente faz às vezes. Se tu diz, não estou crendo muito, mas se tu diz, tu está falando, Senhor? Pois é. Aí Deus disse a ele: profetiza.
Profetiza, fala, declara, profetiza. Ezequiel está diante do impossível, mas há uma diferença. Ele ouviu a palavra de Deus. Preste atenção. E quando eu e você ouvimos a voz de Deus, tudo que era impossível passa a ser possível. Quantos já ouviram a voz de Deus? Alguns não erguem a mão porque acham que a voz de Deus vai vir com uma bola de fogo, aí vai vir na tua frente a voz de muitas águas. Irmãos, o que é que o teu pastor faz aqui toda semana? Eu sou voz de Deus para ti. E eu fico incomodado mesmo que tem gente que não levanta a mão porque não reconhece que Deus fala através da minha vida. Deus fala através daquele ímpio que trabalha contigo. Deus fala através de uma mula. Se Ele fala através de mula, não vai falar através de mim. Deus fala através de um louvor. Estou indo para a empresa, ligo o louvor, nossa, aquilo fala comigo. Deus fala através da sua palavra. Eu abro a Bíblia, começo a ler, nossa, isso aqui é tremendo, isso aqui é para mim, isso aqui é resposta. Quantos já ouviram a voz de Deus? Amém, aleluia, melhorou. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós podemos ter uma certeza: aquilo que era impossível passa a ser possível. Eu estou aqui para declarar e profetizar sobre a vida de alguém que ouve a voz de Deus, que está sensível à voz de Deus. Tudo aquilo que parecia ser impossível será possível na tua vida. A partir dessa noite, se prepare, porque Deus já está soprando neste lugar. E em nome de Jesus, você vai viver o que você nunca viveu antes. Em nome de Jesus, diga amém. Ezequiel falou: a mão do Senhor veio sobre mim, me levantou e me levou e me fez ter visão. A mão de Deus veio sobre mim, e eu profetizo que a mão de Deus já está aqui. A mão de Deus virá sobre a tua vida. E a primeira coisa que acontece quando a mão de Deus vem sobre Ezequiel é que ele passou a ter visões que antes ele não tinha. Eu profetizo que a mão de Deus vem sobre a tua vida, e você vai ter visões que antes você não tinha. Eu creio que há 3 pessoas que receberam essa palavra. Você vai ter visão que antes você não tinha. Vamos lá, deixa eu te explicar. Naturalmente, não vamos agora falar da fé, não vamos agora falar de algo espiritual, vamos falar de algo natural e real. Preste atenção, algo natural e real. Quantos que estão aqui que olham para a sua família hoje, naturalmente falando, e todos eles servem a Jesus na igreja, vão ao Senhor com você? Deixa eu ver. Amém, amém. Não é pela fé, pela fé, não. Você tem toda a tua família servindo a Deus, ok. Isso é de forma natural. Quando Deus chama Ezequiel passa não só a ter visões espirituais que ele nunca teve, mas ele passa a ter visões naturais que ele nunca teve. E eu quero declarar sobre a tua vida que você não viu até hoje, você vai ver. E se até hoje você não viu a tua família servindo a Deus ainda contigo, pode se preparar, porque nós estamos inaugurando nessa estação o tempo da maior salvação do Senhor em nome de Jesus. E essa salvação vai encontrar pouso no teu lar, na tua família, nos teus parentes, pelo poder do nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Um véu espiritual está sendo removido. E muitos de vocês que se sentem travados em uma área da tua vida, só porque a mão de Deus está sobre você, vai te levar a uma nova etapa, vai levar você a viver uma nova dimensão, vai levar você a viver uma nova temporada. Tem gente recebendo, e isso tudo vai mudar a tua vida, vai mudar as tuas atitudes, as tuas palavras. Eu creio que nessa noite você não será somente tocado pelo poder de Deus. Essa noite você vai sair daqui para andar no poder de Deus. E aonde você for, Deus está contigo. Deus vai à frente. Ele vai abrir caminhos onde que não há. Ele vai trazer a existência o que não existe. E do nada Ele vai fazer algo. E do algo Ele vai fazer tudo na tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê. Não, meu Deus do céu, meu irmão, será que tem alguém que crê e recebe essa palavra?
Bate na mão do seu irmão e diga para ele: Deus lhe dará visões. Bate de novo com força e diz: Deus te dará visões, irmão. Aleluia. Deus te dará visões. Não é visagem. Porque tem crente que tem visagem. Tem crente, ai, Deus me fala. Deus não, tua vontade de falar. Deus não tem nada a ver com isso. Grita lá atrás de novo. Porque tem crente que é engraçado, irmão. Fala ou não falo? Pastor, Deus falou comigo que está errado aquele louvor. Ah, é, irmã? Está errado o que tu está falando. Diz que não foi Deus, diz que você viu que tem algo de errado. O que tem de gente, Jeremias diz: ai daquele que fala no nome de Deus e Deus não tem nada a ver com isso, hein? Vai prestar conta. Profetada, irmão, de tudo que é lado. Tem crente que é profetada, vai ver a vida dele, só não profetiza para ele. Casamento destruído, os filhos nas drogas, pelo amor de Deus, o cara vive uma miséria, não prospera, não avança, nada acontece na vida dele, mas ele é o profeta. E o pior não é isso, eu vou falar. O pior é que tem gente que vive correndo atrás desse tipo de gente. Eu vou falar. Se Deus quiser falar contigo, Ele tem o teu endereço. Repete, pastor. Se Deus quer falar contigo, Ele sabe aonde você mora. Ele tem o teu telefone. Ele toca no coração do profeta lá do outro lado do mundo. E o cara pega o telefone e digita os números que nem sabe o que está digitando. E de repente você atende do outro lado, ele diz: não te conheço, mas Deus mandou te dizer isso. Opa! Aí você já salva o número para ficar ligando para ele todo dia. E a palavra de hoje, irmão, que palavra de hoje te converte, pelo amor de Deus, meu irmão. A palavra de hoje está aqui, ó. Desde o princípio até a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele esperam. É nele que nós esperamos. Diga glória a Deus. Estou me soltando. É a minha conta que tem que pagar amanhã. Aleluia. Quando Deus vem sobre a tua vida, nada pode te parar. Obrigado pelo teu entusiasmo. Não há demônio que vai te parar. Não há homem que vai te parar. Não há feiticeiro, não há macumbaria. Não há nada que vai te parar. O profeta Isaías diz: a minha mão está estendida. Quem fará retroceder? E se o Senhor prometeu, assim Ele fará. Eu profetizo que a mão de Deus já está sobre alguém aqui essa noite. Em nome de Jesus, já está estendida sobre a tua vida. Se prepara, porque nos próximos minutos a mão de Deus vai arrancar as enfermidades que você carrega. A mão de Deus vai arrancar a depressão, vai arrancar a ansiedade, vai arrancar os demônios, as dúvidas, as enfermidades. A mão de Deus está sobre a vida de alguém aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem? Para, eu continuo. Ele teve visões, primeiro. Segundo, ele foi movido para um lugar onde Deus queria usá-lo. Ah, meu irmão, que historinha é essa? Deus está me tirando a remanescente porque eu vou lá para a igreja lá daquela lá. Porque lá Deus tem um propósito. Passou um ano e o cara não faz nada na igreja. Aqui fazia tudo. Espera aí, tem alguma coisa de errado aí. Deus nunca vai te mover de um lugar para o outro sem que haja propósito. Propósito. Pode falar o que for. Propósito. Deus nunca vai tirar você da empresa onde você está para colocar você em outra empresa por causa de 50 pila mais no salário. Para, eu continuo. Irmão, não faz. Eu sei que existem ambientes tóxicos que a gente não aguenta mais. A vontade permissiva de Deus por causa do livre-arbítrio me faz escolher um novo ambiente sem problema algum. Mas a vontade direta de Deus é que você fique naquele lugar até que todos sejam evangelizados.
até que todo mundo olha para você e diga: aquele lá é crentezinho, lá da Remanescente, aquele lá é crente, aquele lá é crente. Verdade, irmão. Com que propósito? Imagine, Deus tira Ezequiel de onde ele estava e leva Ezequiel para um vale de ossos secos e diz assim: ó, se vira, fica aí. Que propósito? Que propósito tem Deus deslocar Ezequiel de onde ele estava para um vale de ossos sequíssimos? É porque Deus queria usá-lo. Agora, se Deus permitiu você se mover, aonde você se moveu, Deus quer te usar. Diga glória a Deus. A mão de Deus vai te mover sim, em muitos momentos. E quando Deus te mover é para te usar. Você estava estagnado, você estava parado, de repente Deus te move. E quando Ele te move, você volta ativa. Você começa a desenvolver teu potencial. Você se desenvolve, você está feliz, você está alegre. Quantas pessoas que têm um valor chamado melhoria contínua, e ele está num ambiente onde ele não pode desenvolver isso, está travado. Então Deus permite você ir para um lugar para se desenvolver ainda mais, melhoria contínua. Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ficar parado. Quer acabar comigo, me coloca isolado sem fazer nada. Dia de férias para mim, só Deus sabe. Que se eu e minha esposa, meu filho não tivermos alguma coisa para fazer, me deixar dentro de casa, Deus me livre. Não que eu não fique dentro de casa também, gosto, sou muito caseiro, mas eu gosto de estar produzindo, fazendo as coisas. Então para me bloquear é assim, me trave, alguns assim também. Agora, quando Deus nos move, só há um propósito. O propósito é o quê? Além de nós expormos o potencial que Ele nos deu, é que Ele quer nos usar. E eu profetizo que alguém aqui hoje, nas próximas 24 horas, Deus vai te mover. Ouça isso, Deus vai te mover. É perigoso isso. É perigoso dizer amém para alguns, porque é possível que amanhã você ganhe a conta na empresa. E alguém vai dizer amém agora aqui. Por que não dizemos amém? Porque não acreditamos que se Deus nos tira de um lugar, Ele tem algo melhor para nós. Se isso acontecer amanhã, meu irmão, na frente do RH, você vai dizer assim, ó, glória a Deus, aleluia, Shekantarabassuriandaraias. Ora em língua, irmão, glória a Deus, aleluia, maravilha, agora chegou a minha hora. Aquele funcionário chegar amanhã e dizer assim, ó, quero pedir minhas contas, aleluia. Não, grita muito que dá processo. Deixa aí. Não, mas ele é bom, pastor, nossa, ele faz tudo. Deus vai mandar um melhor. Eu lembro perfeitamente, eu já contei aqui dezenas de vezes, está aí o meu irmão César, que um dia chegou para mim e falou assim, trabalhava num cargo de gerência numa empresa aqui da cidade, e ele chegou para mim, eu ainda estava começando a engatinhar na fé, ele já estava uns 30 anos mais ou menos, e aí ele chegou para mim e disse assim, Geg, ele me chama de Geg, ganhei a conta. Nossa, meu coração se entristeceu, e ele sorrindo, eu disse, miserável. Ele acha talvez que eu vou pagar as contas dele, né? E ele falou assim, ó, eu ganhei a conta. Eu disse, sério, César? Nossa, e agora, César? Tô tranquilo. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que quando fecha uma porta, abre um portão. Os anos se passaram. É um empresário bem sucedido, conquistou o mercado, ganhou premiações, trabalho bem feito. Não é porque é meu irmão não. Irmãos, o que é isso? É entender o propósito de Deus. Tem hora que Deus empurra a gente, né, pastor Patrick? Tira a gente lá de Tubarão, empurra lá para a cidade de Timbó. Para quê? Para passar dificuldades, como falou, tudo isso. Mas Deus tem um propósito. Deus não traria sem um propósito. Deus traz com um propósito. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus vai te mover. Deus vai te mover da melancolia. Deus vai te mover da depressão, da ansiedade, da dúvida, desse estado espiritual que você vive, dessa falência. Deus vai te mover. Diga, Deus vai me mover. Deixa eu corrigir algo. Deus não vai te mover. Deus vai te dar uma palavra. E quem tem que se mover é você. Quando Deus te diz, se mova,
você tem que se... Quando Deus diz, mova-se, você tem que se mover. Deus disse para Elias, o profeta, o pastor falou aqui, Elias estava parado, travado, dentro de uma caverna. Deus chegou para ele, vamos Elias, te mexe, vamos, entra na cidade. O Elias saiu daquele estado que ele estava, vai para dentro da cidade, acontece a multiplicação do azeite. O Elias sai dessa situação, vai orar por um menino morto e o menino ressuscita. Nada disso aconteceria se ele não tivesse se movido. Ele viu os céus abertos, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu para fazer o que Deus mandou ele fazer. E esse é o problema de muita gente. Deus já falou contigo o que tem que fazer, mas você não faz, irmão. Eu lembro em março de 2011, quando eu estava no ministério, e aquele pastor me chamou e disse, Rafael, tem um propósito para ti, um projeto, uma proposta. Você sai, começa o teu ministério, você tem um potencial extraordinário, você vai para o outro lado da cidade, abre uma igreja, e se tiver ovelhas aqui dessa igreja que quiserem ir contigo, eu abençoo e vão juntos. Eu disse amém. Ele ficou assustado, porque ele não pensou que eu ia dizer tão fácil assim amém. Até porque eu era pastor dos jovens da igreja, eu tinha salário, eu tinha estabilidade. As bombas não explodiam em mim, explodiam nele, porque ele era o pastor presidente da igreja. Eu simplesmente poderia dizer a ele, não quero essa proposta, eu quero ficar aqui, tá tão legal, tá tão acomodado, eu estou tão acomodado aqui, tá uma maravilha, a garotada aí que são os meus discípulos são uma bênção, tá tudo certinho, tá redondinho, tá tudo bem. Mais uma vez Deus me chama na hora que estava tudo bem. Só que quando eu olhei para ele, ele disse assim, fechou. Ele disse assim, sério? Nossa, eu orei 3 meses para falar contigo. Eu disse, pois é. Em uma conversa de menos de 1 hora, Deus já convenceu meu coração. Estou dentro, me abençoa aqui, agora, vem. Pode vir, bota a mão aqui. Quarta-feira era isso. Quarta. Quinta fizemos a reunião na casa do César. A reunião, César me ligou assim, Geg. Por que Geg? É um mistério. Geg. Quantas cadeiras nós vamos colocar na minha casa? Eu disse, César, a mãe, eu, você, a Michele e a Tati. Garantido. O Natan não precisa nem cadeira, né? O Juca, o Bob, a galera que estava lá com os jovens. Eu sabia que está Peter, uma turma aí. Me perdoe se eu não chamei teu nome. Mas enfim. O GR, né? Mais ou menos o GR. E o Valdir, Sueli, enfim. Mas eu falei para ele, César, não tem números. Não sei. Eu não sei quantas pessoas virão. E eu não estou preocupado com isso. Porque há algo no meu coração que Deus me enviou para fazer e nós vamos nos mexer. Nós vamos nos mover e Deus vai honrar a nossa fé. Fernanda, Andréia, estava tudo lá. Aí o que aconteceu? Fizemos a reunião. Quando eu cheguei lá, meu Deus, a sala lotada. Lotada. Porque a sala era 2x2 e 3 pessoas lá dentro ficava lotado. Tinha até ministério infantil. A Catherine cuidava das crianças, a pastora Catherine cuidava das crianças. Quem eram as crianças? O Cauane e o Natan. Esse era o ministério infantil da igreja, né, Bob? E ela cuidava lá do ministério enquanto a gente fazia a nossa reunião ali na sala do César. E eu sonhando, eu dizia a eles, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Essa palavra nunca vai morrer. Se eu não quiser, é outra história, mas eu quero. E nós vamos trabalhar. Nós vamos ter uma igreja que vai fazer a diferença aqui nessa cidade, como outras que fazem. Nós vamos ter uma igreja muito bonita. Deus vai nos dar um lugar, Deus vai nos abençoar e todo mundo, amém, amém. Eu não sei se era para me deixar feliz, mas eles diziam amém. Não, eles estavam na mesma pegada. Isso foi quarta. Quinta. No domingo ia ter o culto. E quando a gente saiu na quarta e na quinta fez a reunião, eles estavam assim, mas aonde vai ser a igreja? Ninguém sabia de nada. Mal sabiam eles que eu já tinha me movido. Quando o pastor conversou comigo naquele dia para me abençoar, eu já corri lá na prefeitura. Fui lá, falei com o prefeito Laércio na época. E disse, Laércio, é o seguinte, eu vou iniciar um trabalho, uma igreja, e eu preciso fazer cultos e nós não temos lugar. Será que você consegue ceder para nós o CSU? Antigo CSU, os antigos vão lembrar aí. E ele falou assim, não pastor, o problema é que lá tem baile da terceira idade. Eu disse, mas para nós não é problema isso. Eles fazem 1 hora, a gente faz depois. Não tem problema. Então tá.
Quando que era bom para vocês? Para nós era bom domingo. Ah, não, domingo à noite está liberado. Fechou. Fomos para o CSU, irmão. Naquele domingo, fomos fazer o culto. Chegamos lá, aquela cheiro de cerveja, as mesas tudo suja. Meu Deus, pensa num treco terrível, os banheiros tudo entupido, caca de cachorro para tudo que é... Verdade, caca de cachorro para tudo que é... Eu não sei como os idosos ficavam lá dentro, mas enfim. Entramos lá, fizemos um arrastão, uma turma da igreja foi lá, uma turma, aqueles 20. Limpamos tudo, varremos aspirador, desentupimos banheiros, tudo. Criamos um altar, né? Uma cortina, colocamos uma cortina bonita, um púlpitozinho, o microfone, o karaokê do Natan. Era o que a gente tinha para poder fazer alguma coisa. O Bob trouxe 2 caixas de som, meu irmão do céu. Quando ligaram o som, um rato saiu correndo de dentro da caixa. Um rato saiu correndo. Imagina o culto. Nós vamos ter culto. O que nós tínhamos é o que nós tínhamos. Mas nós nos movemos sobre uma palavra. Às vezes eu pregando, aí tinha um ministério infantil que era do lado. Era uma cortina que separava. Tudo era cortina na igreja. Tudo era cortina. A igreja das cortinas. E aí tinha uma cortina que ia para uma outra salinha pequenininha, né, Márcia? E lá naquela sala ficavam as criancinhas do ministério infantil. De vez em quando eu pregando, uma criança rolando assim para dentro do culto. A Catherine puxando pelo pé, a pastora Catherine, vem para cá, garoto. Era doido. Sem contar que no primeiro culto que a gente fez, quando acabou, a gente teve a visita da chefe das idosas. Ela veio lá na porta, queria saber o que estava acontecendo com o território que era deles. Eu disse, não, nós temos uma carta, o prefeito nos autorizou. Não, mas nós vamos lá porque isso aqui é nosso. Não, vocês não vão perder, irmã. Pode continuar fazendo as festinhas de vocês aí, que o culto é só domingo à noite. Enfim, nós nos movemos. Um dia o César chegou, sempre com essas ideias mirabolantes. Ele chegou, Geg, tem um galpão lá no bairro das Nações. Eu disse, que galpão, César? A gente acabou de comprar um microfone. Que galpão. A alegria foi de quem recebeu o microfone para pregar e cantar, e do Natan que voltou o microfone para ele cantar lá no karaokê. Que microfone, César? Não temos nenhum projetor ainda. Semana que vem, o que entrar de oferta, a gente vai conseguir comprar um projetor. Enfim, ele falou, não, mas tu tem que ir lá ver. Nossa, é bonito. Para nossa igreja vai ficar show. Naquele primeiro culto que nós fizemos, nós colocamos cadeiras. Eu lembro que alguém perguntou para mim, pastor, quantas cadeiras nós vamos colocar? Eu não lembro quem foi, mas eu disse assim, coloca 100 cadeiras. E eles colocaram, só que para ficar tudo bonitinho, porque a igreja remanescentes, aquela visão de excelência desde o começo, não podia ter 2 cadeiras sozinhas, tinha que ser tudo igualzinho assim. Então 2 blocos, não podia ficar faltando uma cadeira lá e uma aqui, ou uma só aqui. Então ficou tudo quadradinho, deu 98 cadeiras. E quando começou o culto, sabe quantas pessoas estiveram ali? 98. Por que eu não coloquei 120? Mas nós nos movemos, nós íamos nos movendo. E aí fomos lá ver o galpão. Quando entrei lá dentro, eu já comecei a ver aquela igreja. Nossa, nós vamos fazer a igreja assim, o altar assim, vamos botar umas cadeiras ali atrás vai dar os ar-condicionados. Olha o tamanho desse estacionamento. Nossa, aqui vai ficar show. Conversamos com o proprietário, ele aceitou a proposta. Um membro da igreja ofertou o primeiro aluguel e começamos a igreja ali no bairro das Nações. Saímos com 99 de lá, fomos para o CSU. Em questão de tempo estávamos com 150 pessoas, de repente 200 pessoas, e de repente 250 pessoas. Lá não cabiam esse povo. Nós colocamos cadeiras dos lados, assim, tudo, e eu ia partir para o segundo culto. Aí meu pastor veio trazer uma palavra profética sobre a igreja e disse, não coloquem mais R$1 aqui, porque Deus vai levar vocês para um lugar novo. Quando ele falou aquilo, eu disse, amém, eu recebo. Pouco tempo depois, o proprietário desse galpão me procurou e disse que alugaria para a igreja se fosse só a nossa igreja. Ele falou, porque eu senti no meu coração, não é por causa de ter alguma coisa contra alguma igreja, mas igreja do pastor Rafael. Por quê? Porque Deus soprou no ouvido dele. E aí quando ele veio aqui, vocês viram as fotos aí no começo do culto, né? Como era isso aqui. Deus o livre. Isso aqui era meu Deus, sem explicação. Era destruído esse lugar, destruído. Eu olhei para uma turma e disse assim para eles, nós temos 40 dias para inaugurar essa igreja. Quem vê as fotos aí? Aquela foto da construção, filho, no começo.
Não, essa aí já está bonita a igreja. Tem umas fotos ali. Aquelas da construção, quando a gente pegou o galpão. Aí já está bonitinho. Já estava com forro, tudo certinho. Ele vai encontrar. Até acabar o culto dá tudo certo, tá? Olha aqui para mim. E aí, a gente veio, uma turma, eu disse para eles assim, ó, nós vamos construir essa igreja, vamos deixar assim como ela está agora. E aí então eles disseram assim para mim, pastor, mas não tem como. Em 40 dias não tem como a gente inaugurar essa igreja. Eu disse, vai dar certo. Aí ó, era assim, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. Não tinha nada, nada. Aí ó, coisa linda, aleluia. Olha só esse azul, dá vontade de chorar de tão lindo. A porta toda podre, por causa do tempo, não porque foi mal feita, foi muito bem feito. O senhor Argeu que fez, membro da igreja. Carpê vermelheta, olha aí ó. Lá na frente não tinha recepção, nós que fizemos. Enfim, e aí eu disse para aquela turma, 40 dias para nós inaugurar a igreja. E eles disseram o quê? Não tem como. Eu disse, não dá. Vai falar para mim que não dá. Eu sirvo um Deus que tudo pode. Aí o cara, principalmente o pessoal do gesso, né, que era um trabalho muito específico. E eu lembro que quando ele colocou a primeira chapa lá naquele canto lá, eu cheguei para ele e falei assim, Jairo, ele trabalhava numa empresa. Eu disse, Jairo, esse trabalho aqui vai ser o teu cartão de visita para você abrir a tua empresa. Por quê? Porque ele ofertou toda a mão de obra para colocar esse forro. Membro da igreja. Eu só comprei o material. Toda a parte hidráulica, de madeira, de elétrico, GR Valdir, me perdoe não mencionar o seu nome, mas todo mundo trabalhou pesado. Tinha gente que trabalhava até a meia-noite aqui, ia para casa e voltava às 3. Teve gente que pegou 30 dias de férias só para ficar aqui dentro trabalhando dia e noite para ver esse templo ser inaugurado. Aí, dia 17 de dezembro de 2014, a gente fez a inauguração neste lugar. Nós vimos o que nós não havíamos visto ainda. Por quê? Porque nós nos movemos. Tem gente aqui que só não está vendo ainda porque não se move. Não sai da zona de conforto. E outro dia orando a Deus, eu disse assim, Deus do céu, nós temos que ter um templo maior. Eu quero um templo para 1.500 pessoas sentadas. E Deus falou comigo, eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. E eu já estou sonhando. Eu creio que este ano, vai acontecer muito antes do que nós imaginamos. Que eu vou chegar nesse culto e vou dizer assim, ó, gente, domingo que vem tem ceia, eu tenho uma notícia para dar para a igreja. E vão ter que esperar uma semana. E quando chegar aqui, dá um play aí no projeto da igreja. E aí você vai ver aquela igreja gigante como nós sonhamos. Por quê? Porque nós já estamos em movimento. Mandei mensagem para o evangelista João e Stephanie, que são no Ministério Infantil. Eu disse, João, quantas salas vocês precisam? Qual é a metragem que vocês precisam? Já está tudo construído no céu. O que a gente precisa de mercado solidário? O que a gente precisa? As mulheres, um fraldário de excelência. As mulheres vão chegar dentro daquela sala, um sofazão para 4, 5 mulheres poder sentar com uma televisão, passando o culto ao vivo e elas poder cuidar do bebezinho dela. Irmão, tudo já planejado. Só falta Deus dizer, chegou a hora. O céu já foi liberado e em breve na terra também vai acontecer. Porque houve um movimento. Deus disse a Ezequiel, eu quero que você veja como está esse vale. Tem sequidão e morte. Quando nós começamos a igreja, naquela primeira reunião, há pessoas que estão aqui até hoje. Eu gostaria que ficasse de pé, por gentileza. As pessoas que estavam lá no CSU e lá na casa do César. Estão aí as pessoas que estavam lá naquele dia. Outros estavam aqui no primeiro culto também. Enfim, essas são as pessoas que acreditaram na palavra de alguém que dizia a eles, nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos avançar, nós vamos ter tempos difíceis porque nós vamos ser atacados de tudo que é lado, mas nós não vamos perder a nossa visão, o nosso foco. Nós não vamos parar por aquilo que as pessoas falam, nós vamos avançar por aquilo que Deus falou. E passando 12 anos, é claro que 12 anos remanescentes, mas há pessoas aqui que já caminham comigo há mais de 20 anos. E eu hoje diante da igreja eu quero agradecer a todos vocês por terem acreditado, por terem confiado,
por terem dito: pastor, eis-me aqui, de verdade. Porque eu sei que todos vocês já tiveram vontade de me dar um chute no bumbum e dizer: vai viver tua vida, pastor. É verdade. Eles dizem que não, mas eu sei. Só que eles entenderam uma coisa que eu preguei a vida inteira: aliança está acima de qualquer sentimento. Eu posso estar chateado, mas eu tenho uma aliança. Minha aliança faz eu permanecer. Não é de gostar ou não gostar, eu tenho uma aliança. Infelizmente, alguns não estão mais conosco. Errei. Eu confesso que eu errei com alguns, e por isso eles saíram. E hoje estão numa igreja, estão sendo abençoados lá. Mas outros saíram por sair, porque o sentimento estava acima da aliança. Porque se a aliança estivesse acima do sentimento, certamente estariam aqui com a gente também. E eu louvo a Deus por vocês, por quê? Porque se vocês não tivessem acreditado junto comigo, nós não teríamos essa família que hoje nós temos, que é a Igreja Remanescentes, para a glória de Deus. Eu gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida desses irmãos. Deus abençoe, Bob. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Ezequiel profetizou em um lugar destruído. Ezequiel profetizou em um lugar sem esperanças. Ezequiel profetizou em um lugar onde havia só ossos secos, um lugar sem vida, morto, onde não havia nada para fazer. Se prepare, Igreja Remanescentes. Se prepare, Igreja Remanescentes, porque Deus vai te colocar diante de pessoas que estão secas emocionalmente e espiritualmente, e vai colocar na tua boca uma palavra para transformar a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Grita comigo: eu vou profetizar. Agora grita de verdade: eu vou profetizar. E toda a minha casa servirá ao Senhor. Diga: eu vou profetizar. E onde não havia vida, haverá vida. Aonde não havia milagres, haverá milagres. Em nome de Jesus, quantos creem? Deus levanta Ezequiel para dar vida a um lugar. E Deus me trouxe como profeta essa noite aqui também para liberar uma palavra de vida sobre aqueles que vieram neste culto e estão mortos. Você poderia estar desenvolvendo muito mais. Há pessoas que já foram parte de ministério, já serviram a Deus e por alguma situação se isolaram, se esqueceram, não querem mais, não avançam, mortos. Sonhos que se esvaziaram. Deus me trouxe aqui para dizer que você vai voltar a ter vida. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a ver, você vai voltar a falar, você vai voltar a sentir. Você vai ter visões. Você vai voltar a ter visões. Eu profetizo que nessa noite o teu espírito vai mudar. Obrigado pelo teu entusiasmo. A tua expectativa vai mudar. Você vai sentir o vento do Espírito Santo soprando sobre a tua vida. Igreja do Senhor, existe uma unção de Deus neste lugar que vai ser derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele profetizou, os ossos começaram a se encaixar, ossos com ossos. Olha que lindo isso. Lembrem-se que eles estavam sequíssimos, esfarelados, sempre com novas remessas de ossos em cima, de novos cadáveres. Os ossos, o fêmur foi para lá, o crânio foi para lá, ficou tudo espalhado. Mas quando o profeta liberou a palavra, começou a se juntar os ossos. E sabe o que eu aprendo? E eu já quero profetizar sobre a tua vida. É que existem coisas fora do lugar que vão começar a se encaixar novamente na tua vida. Existem coisas que estão fora do lugar que vão começar a se encaixar novamente na tua vida. E isso vai te levar a uma nova dimensão. Quantos creem? Então a Bíblia diz que ele liberou a palavra, os ossos se juntaram. Depois houve tendões, depois carne, pele, artérias, enfim, se constituiu o corpo. E agora todo esse corpo está estatelado no chão, esses corpos. E quando ele vê, realmente há um exército. Mas qual é a função de um exército morto? É a mesma de ossos sequíssimos. Não tem função nenhuma. De que adianta ele dizer: eu tenho um exército de milhares de homens aqui, mas estão mortos. E esse é o cenário da igreja do Senhor, lamentavelmente hoje. Guerreiros mortos, parados,
Porque hoje é muito mais fácil, eu vou falar. É muito mais fácil o irmão que trabalha contigo dizer assim, ó, será que você podia pedir para orar por mim lá na tua igreja? Porque eu estou passando por uma luta no casamento? Claro que sim. Você tem meu WhatsApp, Pastor Rafael, será que você podia orar pelo irmão aqui que trabalha comigo? Isso é um soldado morto. Quando o camarada olha para você e diz assim, ó, será que você podia levar meu nome lá para orar? Claro que sim, mas antes vem cá, deixa eu orar por você. Mas eu não sei orar. Ora, fala com Deus, apresenta o problema dele, apresenta a dificuldade dele. Pastor, mas lá na empresa, mas lá no centro da cidade, no centro da cidade, aonde você estiver, meu irmão, aonde que eu estou, que pede oração é ali mesmo. Alguns dizem assim, ai pastor, vamos lá na cozinha. Que cozinha? Aqui mesmo. Deixa o cliente entrar, não estou nem aí. Alguns dizem assim, ó, pastor, vem na minha loja, mas vem depois que os clientes vão embora, porque aí tá bem, eu vou também, mas se tiver também cliente, para mim não muda nada. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho um chamado, e não é porque eu sou pastor, é porque eu sou um crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, e você é também. Então Deus tem nos levantado nessa geração para levar vida onde tudo está morto. Quando teu patrão vem e diz, nossa, a situação está difícil, não estamos vendendo nada. Chefe, será que você autoriza eu fazer uma oração aqui? Clama ao Deus Israel. Deus vai fazer milagre, meu irmão, em nome de Jesus. O José estava preso quando o faraó queria uma mensagem sobre o sonho dele. Buscam o José, por quê? Porque o José era cabra macho, como diz o nordestino. Ele disse, eu vou falar. Não me fala o que tem para falar, espera aí. Dobrou o joelho, Deus. E aí ele começou a ver a visão das vacas magras, das vacas gordas, e começou a falar para aquele homem. E o faraó no final ficou assustado e disse, tá, mas agora quem vai poder me ajudar? O José disse, I am. Eu posso te ajudar. Então tá, você vai ser o governador do Egito. Não tinha governador. Você sabia disso? Não tinha. Um cargo foi inaugurado para o homem de Deus. Não, você não entendeu? Pastor, não existe. Vai existir. Vai existir. Eu vou finalizar. Eu vou finalizar. Aí a Bíblia diz que quando os corpos estavam estatelados no chão, não tinha vida neles. Então Deus disse a Ezequiel o quê? Profetiza vida. Profetiza vento dos quatro cantos. Sopra. Você já parou para pensar o que é vento dos quatro cantos? Eu fui fazer um casamento em Campo Alegre, no inverno. Pensa no frio, dobra. Muito frio. No meio de umas araucárias, no tempo. Quando cheguei aqui em Rio Negrinho, fechou tudo, sei lá, Mafra. Eu cheguei num lugar. E quando eu estava o Valdir comigo, fechou o tempo. Eu saí daqui, estava tranquilo. Quando cheguei lá, uma neblina desceu. Eu morei em São Bento, eu sabia mais ou menos como que era. Mas como estava muito quente aquele dia, eu pensei, lá não vai ser quente. Meti um terno, tá? Fui fazer o casamento. Quando eu chego lá, meu irmão, que eu abro a porta do carro, um gelo que doía. Eu corri lá para dentro da casinha lá que tinha. E fiquei lá dentro até chegar a hora do casamento. Daqui a pouco alguém chegou, pastor, podemos começar? Eu disse, vambora. E eu fui. E, irmão, quando eu cheguei lá, estava montado tudo, eu comecei a tremer. Você está rindo porque não foi com você? Eu comecei a tremer, de frio. E aquela noiva não chegava. De repente eu olhei umas araucárias, uns bichão desse tamanho. Eu disse, eu sou magrinho, mais ou menos. E eu fui atrás de uma araucária. Eu pensei, o vento vem de lá, eu venho aqui. E, irmão, quando eu vim aqui, o Satanás mudou. Não. Quando eu fui atrás daquela árvore, o vento batia no pescoço. Eu fui do outro. O Valdir só ria, né? Só ria. Ele lá na casinha olhando para mim. E eu fui para cá, Deus, e fui para lá. De repente eu vi que o casal que estava ali de testemunhas, ele falou para a mulher, tu já viu o pastor? Tá rodeando, parece índio aquela árvore. Eu rodeei para ver se eu encontrava um lugar onde não batia vento. Esse é o vento dos quatro cantos. Ele sopra de todos os lados. Você até quer se esconder do vento. Não dá.
Quando Ezequiel libera a palavra e disse vento dos quatro cantos, não tinha como fugir. Aquele vento pegava eles. O vento, eu sinto Deus. Eu estou sentindo Deus, fica de pé. Eu estou sentindo Deus aqui. O vento dos quatro cantos, eu sinto meu corpo todo arrepiado. O vento dos quatro cantos já está soprando aqui, você sente a brisa. E não tem como fugir agora. Ou seja, não é só uma área da tua vida que será abençoada. É na frente, atrás, aos lados, em cima, embaixo. Todas as áreas da tua vida você vai ser alcançado pelo vento de Deus que está soprando sobre este lugar. Erga bem alto as suas mãos e diga: sopra em mim, Espírito Santo. Sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito. Te queremos ver. Sopra em mim, sopra, Espírito. Eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui. Eu sei que não são todas, porque nem todas querem. Você lembra que nós falamos que Deus está em todos os lugares, amém? Ele está aqui. Sua presença é palpável. E Ele já está aqui. A mão dele já está estendida. O seu vento já está soprando. Mas é só para quem quer. É só para quem deseja ardentemente. Se você quer sair deste culto hoje, eu fui no culto, foi legal, foi bacana, beleza, você vai para casa depois. Mas se você quer receber a glória de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, algumas pessoas já estão entendendo. Corre do teu lugar, vem aqui na frente do altar, fecha os teus olhos e comece a orar e dizer: Espírito Santo, eu quero ser cheio. Sopra, Espírito Santo. Ele vai soprar sobre a tua vida. Ele vai soprar sobre a tua vida. Aleluia. Te queremos ver. Feche os olhos e declare: sopra nós, declare mais uma vez: sopra em mim, sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Mais uma vez declare: sopra em nós, te queremos. Os céus estão abertos, aleluia. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, se abre os céus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. Comece a orar agora e dizer: Espírito Santo, que a tua mão me conduza. Espírito Santo, que o teu vento sopre sobre mim. Senhor, eu preciso mais de ti. Senhor, eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, da tua unção, do teu poder. Eu quero profetizar vida. Eu quero ver o que eu não vi ainda. Eu quero experimentar o que eu não experimentei ainda. Eu quero a tua presença e além da tua presença, eu quero a manifestação da glória do Senhor sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero mais de ti. O Senhor está curando neste lugar. O Senhor está restaurando este lugar.
está te levantando novamente ministerialmente. Deus está te levantando com força, creia nisso. Você não precisa ver nada para crer. Só creia que Deus já está preparando tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa unção. Feche os seus olhos e receba. Não se preocupe com o horário. Se preocupe em buscar a Deus com intensidade. Porque Deus está fazendo grandes coisas aqui neste lugar. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito. Te queremos ver. Sopra em nós. Sopra em nós. Espírito. Te queremos ver. Levante bem alto as mãos, por favor. E diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Hoje eu recebo essa palavra, essa unção, e eu creio que os céus já se abriram e que o Senhor está trazendo sobre a minha vida visão. A partir de hoje eu vou ver coisas que até hoje eu nunca vi. Senhor, eu creio que eu vou viver coisas que eu nunca vivi, porque a glória de Deus, está sobre a minha vida. Senhor, eu recebo essa porção da tua glória. Em nome de Jesus, continue cantando, continue adorando, continue orando. Não deixe a tua mente dispersa. Deus me falou, tem mais. Eu ia acabar e Deus falou, tem mais. Comece a receber. Comece a receber a unção. Eu gostaria que os pastores, os evangelistas, os líderes ministeriais orassem por quem sentir no coração de orar. Impõe as mãos, os diáconos auxiliem, por favor. Receba a unção. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção e o poder de Deus. Receba em nome de Jesus. 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 Receba em nome de Jesus mais. Mais. Receba. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Que se abra os céus no teu reino. Esse casal atrás de você, César. Traz aqui. Vem cá vocês dois. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abraça, o teu reino vem, nossa fé está.
Aleluia. O Senhor está dando visões. O Senhor está trazendo a palavra profética. O Senhor está trazendo algo às nossas vidas. Igreja remanescente, se prepare, porque não será mais crescimento, será multiplicação. Oh, eu sinto Deus. Eu sinto Deus nessa palavra. Não será mais crescimento, será multiplicação. Se prepara, recebe essa palavra. Firma bem a tua estaca e alarga o lugar da tua tenda, porque Deus te dará um crescimento que você nunca viveu antes na tua vida. Em nome de Jesus, só quem crê recebe. Em nome de Jesus, com as mãos erguidas, diga: Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que a partir dessa noite, a minha vida, diga isso, a minha vida nunca mais será a mesma. Diga: nada vai parar. O que Deus tem para minha vida, diga, está começando hoje um tempo favorável do Senhor na minha vida, na minha família e em todas as áreas da minha vida. Só quem crê dá o maior glória a Deus que você puder dar e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bate na mão de 5 irmãos e diga para ele assim: começou um novo tempo na tua vida. Isso, diga para ele: começou um novo tempo na tua vida. 5 pessoas aí, fica aqui, eu já vou encerrar. Fica aqui na frente mesmo, já vou te dar os recados. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olhem para mim. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa unção sobre a sua vida? Amanhã nós vamos ter continuidade. Amanhã estará com a gente o pastor Júnior Batista, lá de Floripa, da Igreja Mais de Cristo. É um irmão meu, um grande amigo. E todas as vezes que ele vem aqui, a igreja já sabe, Deus se manifesta poderosamente através dele. E eu sei que há um propósito de ele estar aqui amanhã, e você não devia perder. Começa às 20 horas, programe-se, imagine 2 cultos cheios como esse que aconteceu hoje. A maioria vai vir amanhã também, então é possível que amanhã nós vamos estar de pé alguns, mas não deixe de ficar aqui mesmo que você fique de pé. Um dia alguém disse assim para mim: pastor, se eu chegar na igreja ela estiver lotada e não tiver onde ficar, eu sento lá fora no meio fio e eu fico ouvindo a palavra. Eu disse: é isso aí, filho, e Deus vai honrar a tua fé. Ah, mas eu vou ter que deixar o carro lá e rodeio. Deixa lá, vem a pé. Já faz o exercício. Vem para a igreja, não deixa de vir amanhã, porque tem uma porção dobrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira tem a quinta profética, toda a igreja já sabe, 20 horas. E nós temos inscrições abertas para o retiro de casais. De novo, pastor, eu sabia. Não, é porque alguns casais, por alguma circunstância, tiveram que desistir, não vão poder estar naquele dia. Então liberou algumas vagas, casais casados. Então você que é casal, que quer ir no retiro de casais: pastor, não somos casados ainda, dá tempo, o encontro é só em setembro. Você pode fazer sua inscrição hoje e você vai pagar em 6, 7 vezes. Você vai ver lá como é que você vai fazer. E aí a gente casa você até o dia do encontro. Não tem desculpa para não ir, tá? Então procura lá atrás e faz a tua inscrição. Também tem vagas para o retiro Força Tarefa, que é o retiro de jovens. Ontem eles lançaram aqui o retiro. 50% das vagas já foi tudo ontem. Então eu acredito que mais um mês no máximo encerrou. Já teve inscrições agora no primeiro culto. Você que é jovem, corre lá, faz tua inscrição também. Amém, igreja? Dia 31 de março vai ter um ensaio às 19h30 na igreja dos alunos de escola de princípios que vão se formar. Vai ter um ensaio geral dia 31 de março às 19h30 aqui na igreja, tá? Lá atrás tem meu livro. Você que ainda não adquiriu, pode adquirir o livro Viva. Está lá atrás com as meninas. Vamos orar? Quem está aqui a primeira vez? Deixa eu te ver. Muito obrigado por virem. Deus abençoe. Receba essa palavra. Vivam isso em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Muito obrigado por vir. Deus abençoe. Tem mais alguém? Muito obrigado por vir. Deus abençoe. Nós queremos dar presentes para vocês lá atrás também. Muito obrigado por virem. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Nós vamos dar presentes para vocês. O primeiro presente você já ganhou. Você não veio conhecer uma igreja. Você veio conhecer aquela parte de uma família que quer que você seja parte dessa família também. Seja bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Venha sempre.
está lá atrás, junto com o Márcio, está com as mãos levantadas, tem um presente. É um kit que nós preparamos para você que veio a primeira vez. É a forma que nós encontramos de honrar as pessoas que vêm aqui a primeira vez. Não vá embora sem passar aqui ao lado rapidinho, só para pegar o teu presente, tá? Vamos orar, igreja. Feche seus olhos, coloque a mão sobre seu coração. Agradeça ao Senhor por essa palavra, porque você não recebeu o poder somente, o poder estará contigo. E essa segunda-feira será a melhor segunda-feira da tua vida. Essa semana será a semana mais extraordinária que você já viveu, em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu declaro sobre a tua igreja toda sorte de bênçãos no nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito de Deus seja sobre toda a igreja. Leva-nos em paz e segurança, Senhor, e que esta semana seja, sim, a melhor semana da nossa vida. Nós oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Um beijo no teu coração, uma semana abençoada. E quem está a primeira vez, por favor, venha aqui à minha direita, à sua esquerda, para retirar o seu presente. Deus abençoe a todos.